Hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre nosso passado político recente, como nós chegamos onde nós estamos. Pensemos juntos. O problema começou a acontecer logo que o Jânio Quadros assumiu a presidência. Isto no dia 31 de janeiro de 1961. Porque o Jânio Quadros, por ser uma figura realmente muito exótica, muito polêmica, ele começou a ter a realizar um trabalho que hoje, analisando-se com bastante calma, né, no aspecto do comércio exterior, das ligações, das relações exteriores, ele tomou uma atitude muito inteligente, isso em termos econômicos e financeiros. Jânio não se afastou do bloco capitalista, que era o bloco que Juscelino Kubitschek havia se aproximado de forma inequívoca. Mas começou a se aproximar também do bloco comunista, da União Soviética, da China e assim por diante. Isso foi visto com maus olhos, porque, repito, vivia-se um momento de radicalismo. A estratégia do Jânio, na verdade, foi, em termos econômicos, perfeita. Ele abriu o leque para que o país, para que o Brasil pudesse ter contato com nações de várias colorações ideológicas diferentes. Mas aqui no Brasil isso já não foi muito bem visto. Mais adiante, aconteceu um fato que seria realmente terrível, não é? Que foi a vinda aqui para o Brasil do Ernesto Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, ele era então o ministro da indústria de Cuba e veio aqui ao Brasil, e o Jânio cometeu o desatino de outorgar ao senhor Che Guevara a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a comenda mais elevada que se pode dar a alguém aqui no Brasil. A presença do Che Guevara aqui naquele período, ou seja, 1961, como ministro da indústria de Cuba, seria de uma relevância em termos econômicos comparável a uma possível visita do ministro da preservação dos pandas da Finlândia, ou talvez da visita de um ministro do programa antinevasca do Egito, ou quem sabe o ministro do programa espacial da Costa Rica. Ou seja, praticamente em termos econômicos, relevância zero. Mas em termos políticos, nitroglicerina pura. Em Cuba, havia-se chegado em 59 ao final da famosa Revolução Cubana, que havia começado em 1955, com a liderança do famoso, também hoje, até hoje, Fidel Castro. E aí o que acontece? Àquela altura, ou seja, 1961, Cuba já praticamente havia se alinhado ao grupo de países socialistas, o bloco comunista. E isto cabe uma análise pormenorizada mais tarde, não cabe neste vídeo. Mas o fato é que a Revolução Cubana, que não começou como uma revolução comunista, ainda que muitos dos seus integrantes, né, aqueles que começaram a invasão, né, através com o Gramna, né, que era foi o barco que saiu lá com Fidel Castro, com Che Guevara do México, e foi parar lá no sul de Cuba, e onde começou a Serra Maestra. Não era, na verdade, não era uma revolução comunista, já que o próprio Fidel Castro, que era o líder maior desse movimento, ele se identificava não como um socialista ou um comunista, mas como um nacionalista que queria ver o fim
da ditadura do Fulgêncio Batista em Cuba. Só que naquele momento, o que acontece? Os americanos entraram em pânico, né? E acabaram realmente precipitando o inevitável, praticamente. Porque ao entenderem que Fidel Castro era um subversivo e por ter acabado com a ditadura, ter combatido a ditadura do Fulgêncio Batista, que era um aliado dos americanos, que ele seria automaticamente um comunista, o que não era verdade. Tanto que o próprio Khrushchev, na época, que era o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, dizia justamente isso. Fidel Castro não é um comunista, mas os americanos vão fazer com que ele se transforme em um rapidamente. E foi exatamente o que aconteceu. O fato é que em 61, quando Che Guevara esteve aqui, já se sabia que a Revolução Cubana havia se transformado numa revolução de cunho comunista. E aí, Che Guevara aparece aqui e o Jânio Quadros, já muito criticado por ter essa aproximação com o bloco socialista, bloco comunista, né, com os chineses, com os russos e tudo mais, essa atitude dele dar a medalha para o Che Guevara foi vista como o fim do fim pela direita. E isso praticamente inviabilizou o seu trabalho. No governo anterior, que foi do Juscelino Kubitschek, já se vivia no Brasil um ambiente muito conturbado. Mas o Juscelino Kubitschek, ele conseguiu governar sem maiores problemas, porque basicamente ele pôs o povo para trabalhar. Então ele usou, vamos dizer assim, a lógica já bem conhecida e trabalhada por Luís XIV, né, que é ocupar as pessoas. Então, o que ele fez? Foi o começo da indústria automobilística aqui no Brasil, principalmente aqui no ABC. Então, isso trouxe muito desenvolvimento e muita ocupação. Junto com isso, a criação, o início de Brasília, uma cidade, toda uma cidade, a nova capital sendo construída a toque de caixa. E a proposta do Juscelino era justamente essa, 50 anos em 5, ou seja, fazer com 50 anos de desenvolvimento para o país no seu mandato, que era de 5 anos. E sem direito à reeleição, que provavelmente ele teria, se fosse, né, se houvesse a possibilidade de reeleição, ele provavelmente teria ganho sem maiores dificuldades, pelo menos é o que eu imagino. Então, o que acontece? Voltando ao Jânio Quadros, em 1961, aparece aqui o Che Guevara, ele dá essa ordem, dá a medalha para o Che Guevara e aí a casa dele praticamente cai. O resultado de toda essa situação é que no dia 25 de agosto, o Jânio Quadros resolve então mandar até o Congresso a carta de renúncia, que pegou o país totalmente de surpresa. Até hoje se discute a razão dessa carta de renúncia. Algumas pessoas entendem que foi uma tentativa dele próprio, Jânio Quadros, se tornar um ditador, né, pedindo a renúncia. Vem aí então um homem de esquerda, que seria o João Goulart, e aí ele imaginando que o Congresso então abriria para ele a possibilidade de não, João Goulart não, de jeito algum, né? Eu não acredito nessa hipótese, porque a situação é que ele já não estava com essa bola toda, né? Ele já não estava. A segunda hipótese é que ele tenha tido uma atitude, vamos dizer assim, em qual ele reconheceu que não tinha realmente condição de governar o país, né? E é o que eu acredito. Eu acredito que o desafio de governar o país foi muito maior do que ele estava realmente preparado. E há uma terceira visão que entende que, na verdade, a saída dele foi realmente para motivar a entrada da esquerda no poder através do João Goulart. São teorias, é muito difícil, o próprio Jânio Quadros nunca deixou isso claro, né? Ele só disse na época, isso foi um escândalo absurdo, uma coisa de repercussão imediata e poderosa, que forças terríveis, né, o forçaram a renunciar. Essas forças terríveis acabaram virando forças ocultas, né? O povo
gosta, a imprensa adora esse tipo de coisa. Então ficaram essas forças ocultas, né? Que na verdade o Jânio não disse forças ocultas, ele disse forças terríveis, né? Então, seja qual for a razão, o fato é que ele pediu a renúncia e aí surge um problema muito sério. João Goulart, claramente de esquerda, era o novo presidente. O Congresso Nacional, então, procurou uma saída para aquela situação. E a saída foi inventar aí um parlamentarismo da noite para o dia, né? Então, a ideia é o seguinte, vamos fazer o parlamentarismo. Então, João Goulart continua como presidente eleito, mas nós vamos ter um primeiro-ministro e ele que vai realmente governar o país. E foi o que foi feito, né? Então, na época, Tancredo Neves foi colocado então como primeiro-ministro, ele que também era de esquerda, Tancredo Neves, mas era uma esquerda, digamos, mais moderada, né? Não tão radical quanto João Goulart. Isso não deu muito certo. O fato é que a governabilidade se tornou realmente precária. Principalmente porque o João Goulart contava com muito apoio. Ele já havia sido eleito 2 vezes, né, vice-presidente. Ele já havia sido eleito vice-presidente do Juscelino Kubitschek e a eleição com o Jânio Quadros já havia sido a sua segunda. Então ele já contava com muito prestígio. E aí, com a intervenção, mais uma vez, do Marechal Lott, que foi o candidato derrotado nas eleições de 60 para a presidência, e o Marechal Lott ele defendia que não se fizesse um cambalacho, que realmente o João Goulart, que era o presidente de fato, né, que era o presidente de direito, se tornasse sim presidente de fato. E ele, o Marechal Lott, já havia participado de forma muito importante do período anterior, porque ele, praticamente a sua decisão, foi a que garantiu que Juscelino Kubitschek e o próprio João Goulart assumissem a presidência no mandato anterior, já que pelo fato deles terem uma forte ligação com a tradição getulista, o que se temia é que o Juscelino Kubitschek fosse um homem de esquerda, né, esquerdizante, né, o que acabou se provando totalmente infundado. Pelo contrário, ele foi um dos homens que mais fez com que as empresas privadas, inclusive estrangeiras, que elas tivessem bastante espaço aqui no país. Então, resultado, depois de todo esse período conturbado, João Goulart assume de fato, como já era de direito, o governo do Brasil. E aí começa, ou continua, um período de extrema turbulência, porque o João Goulart, ele então, tendo agora, né, nesse período, o governo do Brasil, ele achou que podia tudo. E aí começou a série de campanhas de estatização, enfim, né, e comícios muito polêmicos. Então o seu trabalho realmente era esquerdizante, isso já estava meio que claro, e ele deu voz a essa ideia, onde então surge o problema de que em 1964 existe então o golpe, né, o golpe militar, onde nós vamos então começar um outro período, né, um outro período que surge a partir da deposição do João Goulart, dia 31 de março de 1964.